Oi pessoal, eu sou Luciana e esse é o tutorial de enfrentamento ao câncer de mama. Roda a vinheta! Oi gente, que prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje nós vamos começar a tomar conhecimento das informações que vão ser valiosas para vocês. Eu tô até vestida com o meu manto sagrado, né, que é meu jaleco. Eu sou biomédica, como todos já sabem. E hoje nós vamos nos empoderar do conhecimento para que a gente consiga enfrentar esse inimigo. Aliás, essa é uma grande estratégia, né? Quando se entra numa guerra, você precisa conhecer o inimigo para você saber as vulnerabilidades dele, aonde você pode atacar, quais são as estratégias de defesa, não é verdade? Para isso você precisa conhecer, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, tá? Eu vou tentar dividir com vocês um pouquinho do conhecimento que eu acumulei aí nesses 20 anos de carreira na área da saúde e dentro de um laboratório clínico, né? Então eu acho que a gente conseguiu acumular aí um pouquinho de experiência para conseguir lidar com a minha doença, né? Isso me ajudou muito e para agora conseguir partilhar com vocês, ok? Então é o seguinte, primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Afinal de contas, o que é o câncer? Independente de onde ele ocorra, tá? Então você precisa entender que o câncer não é uma doença contagiosa, já ouvi isso muito nas recepções de clínicas e hospitais por onde eu andei. Não é uma doença causada pela depressão, pela amargura, pela mágoa, não. Trata-se de um processo biológico que tem a ver com processos que acontecem no nosso corpo o tempo inteiro, tá? Então, o que a gente precisa entender? Para que eu esteja falando com você agora, para que eu esteja viva e você me ouvindo, né? Você do outro lado me ouvindo, milhões de células estão trabalhando a nosso favor, né? Elas estão garantindo a manutenção da nossa vida. E isso ocorre desde quando a gente foi fecundado lá na barriguinha da nossa mãe, não é isso? A célula do nosso pai se encontrou com a célula da nossa mãe, se uniram e a partir dessa união essa célula começou a se dividir. E essa divisão celular que deu início à nossa vida foi o que nos propiciou a estar vivos hoje, né? Isso só vai parar o dia que a gente for pro céu, né? Encontrar com os anjinhos. Então, o que acontece? As divisões celulares ocorrem, gente, o tempo inteiro no nosso organismo, né? Elas dão origem a novas células, as células se dividem dando origem a células iguais a elas. E isso acontece o tempo inteiro. O nosso organismo, o nosso corpo, ele fica numa tentativa incansável de renovar as células que circulam e que formam os nossos órgãos, né? Que mantém a nossa vida. E aí o que acontece? Em algum momento, essa divisão celular, que é mediada aí por uma série de processos bioquímicos, biológicos, que nisso eu não vou entrar em detalhes porque é muito complexo. Então, em algum momento, quando essa célula, vamos falar da mama lá, né, que é o que a gente tem falado nesse tutorial. Em algum momento, essa célula da glândula mamária, quando foi se dividir para manter o funcionamento daquela glândula, deu origem a uma célula que não era igual a ela. É um patinho feio que saiu, né? E aí o que acontece? Esse patinho feio
começa a se dividir também, porque não é essa a lógica da coisa. Então, quando ele se divide, ele vai dar origem a outro patinho feio. E assim sucessivamente, né? Essas células se dividem em duas, essas duas se dividem em quatro, essas quatro se dividem em 8 e assim sucessivamente. Vão formar ali uma massa, um tecido de células que não são iguais às células daquele órgão, né? Falando agora da mama, não são iguais às células da glândula da mama. E aí o que acontece? Esse tumor, né, e a gente chama essa formação de massa celular de tumor, ele começa a se multiplicar e a crescer. Isso tem a ver com o quê? Com o tempo em que essa célula está ali, em que essas células malignas estão se multiplicando, e tem também a ver com o tipo de célula. Porque nem todos os cânceres de mama, né, são iguais, né? A gente fala que eles podem ter tipos histológicos diferentes. Ou seja, são patinhos feios, mas que são diferentes entre si. Então, o grau, né, de multiplicação dessas células, o quanto elas serão malignas, o tamanho do dano que elas vão causar, se elas são capazes de escapar daquele lugar para outro, enfim, essas características vão ser definidas pelo tipo de célula que se dividiu ali. Ou seja, os cânceres de mama, gente, eles não são iguais. Existem vários tipos de cânceres de mama, né? A gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. A lógica é a mesma, tá? Mas o tipo de célula que vai sair dessa multiplicação, digamos assim, mal sucedida, pode ser diferente. E é isso que causa, na verdade, esse o motivo de termos vários tratamentos, né? Para esse tipo de doença, para o câncer de mama. Aí você vai perguntar para mim assim, tá, eu entendi, mas por que isso acontece? Se eu tô viva, se as minhas células estão se dividindo, se multiplicando, se renovando, e se tá tudo acontecendo ok, tranquilo, por que isso aconteceu na minha mama se tudo tá acontecendo normal no resto do corpo, né? Então a gente tem que entender que essa divisão celular que vai dar origem a uma célula que não é igual à célula mãe, ela ocorreu de forma errônea por conta de uma situação que a gente chama de mutação. Lá no interior das nossas células nós temos o famigerado DNA, né, que a gente tanto ouve falar. O que é o DNA? É uma molécula que está lá dentro da nossa célula, no núcleo, bem guardadinha, que guarda nela toda a nossa informação genética. E a partir dessa informação que ela vai replicando igualmente as coisas, não é verdade? Só tem que quando ocorre uma mutação nesse DNA, o que vai acontecer? Ele vai dar origem a uma célula mutante, né? Uma célula que não é igual às outras irmãs dela. E essa mutação, ela pode acontecer por uma situação hereditária, né? Pode ser que você carrega essa informação porque você trouxe ela dos seus antepassados, né? Da sua mãe, da sua avó, de uma irmã, né? Ou até mesmo de uma prima de segundo grau, uma prima mais distante, enfim. Isso aí a genética explica muito bem, né? Ou você não tem nenhum fator genético, mas tem algumas questões multifatoriais que não estão a seu favor. Quais são essas questões? O cigarro, a bebida de forma exacerbada, né, com excesso, uma alimentação errada, que não seja uma alimentação saudável, o sedentarismo, a obesidade, né? São questões que o ambiente em que você vive e os seus hábitos de vida vão ir contra essas divisões celulares. São coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia e vai causando como se fossem interferências nessas divisões, sabem? E aí o que acontece? Se tudo que está acontecendo ao seu redor causa interferência nessa divisão, pode acontecer uma mutação que vai ocasionar ao câncer.
né? Então, fica a dica, né? Que a gente precisa realmente entender que o aparecimento do câncer, ele pode estar sim ligado aos nossos hábitos de vida, né? E existem ainda aquelas mulheres que têm uma vida saudável, né? Que tentam de todas as maneiras aí seguir a cartilha direitinho e ainda assim desenvolvem o câncer de mama ao acaso. Essas estão aí entre um percentual de mais ou menos 10% dos cânceres que acontecem. Eu tô nesse grupo, né? Eu tento aí seguir a cartilha da melhor maneira, mas infelizmente, mesmo assim, eu vim a desenvolver um câncer e não uma vez, mas duas, né? Então, hoje eu tô tratando uma recidiva de um câncer que eu tive há 3 anos atrás. Tá lá no meu vídeo inicial, depois você assiste se você ainda não assistiu para entender como que foi a história toda, tá? Então, beleza, você já entendeu que ocorreu uma mutação no seu DNA, que ocasionou uma divisão celular, que deu origem a uma célula que não era igual às outras. Ótimo, isso é o câncer, ok? Ficou entendido? Beleza, aí a gente começa a pensar, tá, então, isso aconteceu, né? E como que eu vou ficar sabendo que isso aconteceu comigo, uma vez que eu não senti nada? Porque essa é uma doença silenciosa, minhas amigas, muito silenciosa. Eu já vi casos de cânceres em grau máximo, assim, que mulheres não sentiram nada, não perceberam nada. Talvez pela vida louca que a gente leva, né? Ou talvez porque realmente não tinha nada, nenhum sintoma que as levasse a desconfiar de alguma coisa. Então, o que acontece? Como que eu vou descobrir isso, né? Nós temos aí alguns caminhos na área diagnóstica para isso. O principal e normalmente o primeiro é a mamografia. É um exame de imagem, né, que você faz. E aí você vai nesse... O que os exames fazem? Eu gosto muito de falar dessa forma porque assim a pessoa fica mais confortável de entender. Os exames, sejam eles de imagem, sejam eles de laboratório, eles estão aí para responder perguntas, né? Então vamos à primeira pergunta que você vai fazer lá quando você está na sua casa. Será que eu tenho algum problema na minha mama? O que vai responder essa pergunta? Fazer a mamografia. Você vai fazer a mamografia. A mamografia é um exame de rastreamento. Eu costumo comparar como se fosse quando a gente entra no Google Maps, que a gente quer ali ver uma área, né? A gente quer conhecer uma área, onde fica uma casa, onde fica um estabelecimento comercial. E aí você pega aquele bonequinho, leva até o mapa. Você primeiro vê o mapa de cima, em menor aumento, né? E aí, aquele bonequinho vai te levar aonde você quer, aonde está marcado lá no mapa. A mamografia é como se fosse aquilo. O que você está vendo é o todo, né? E ela vai marcar lá na sua mama algo que está o quê? Diferente. Diferente do padrão. E aí, quando você reconhece, quando o médico, né, reconhece essa diferença no padrão geral, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um zoom naquela diferença. Ele já enxergou o todo e viu que existe uma área diferente das outras. Então, agora o que ele precisa fazer? Ele precisa ampliar essa área para entender o que está acontecendo. E aí, normalmente, qual é o exame indicado para isso? Tá? Quando já há uma suspeita de alguma situação inespecífica ali na mama. O exame indicado é o ultrassom de mamas, né? Ele vai fazer o ultrassom das mamas e vai fazer o ultrassom das axilas. Por que das axilas? Porque nas axilas nós temos um outro órgão, né? Que a gente chama de linfonodo, ou linfonodos, na verdade, que são vários, né? Como se fossem uns cachinhos de uva que a gente tem aqui embaixo do braço. São as famosas ínguas, né? Onde dá aquela íngua que de vez em quando a gente tem quando tem um quadro inflamatório. Então, esses linfonodos, eles estão diretamente ligados à mama, porque eles estão ligados à circulação linfática, que passa pela mama. Então, é importante fazer esse exame no linfonodo, porque talvez essa célula que estava lá na mama escapou e foi parar no linfonodo, e ali se multiplicou. E isso é uma informação importante para definir qual vai ser seu tratamento, tá? Então, é feito o ultrassom de mama,
da mama e da axila para ampliar o campo de visão e entender quais são as características daquele nódulo que foi verificado. Ele é um nódulo circunscrito, ou seja, ele é bem redondinho, bem localizado, ou ele tem áreas que parece que está invadindo o tecido mamário? Ele é, quanto mede esse nódulo, né? Então, essas são perguntas que é o ultrassom que vai te responder, ok? Aí, beleza, você fez a mamografia, descobriu que tinha uma coisa estranha, fez ultrassom, descobriu que realmente existe algo fora do padrão. Mas aí, a próxima pergunta vai ser, o que tá fora do padrão? Né? Eu preciso saber que tipo de célula é essa que se multiplicou ali na minha mama. É uma célula benigna ou é uma célula maligna? O que vai te responder essa pergunta? O exame de biópsia. Aí você vai tem várias perguntas que as pessoas normalmente me fazem, porque eu já passei por isso 2 vezes, né? Então eu consigo ajudar bastante. Lu, mas como assim? Enfia uma agulha dentro da sua mama? Sim, é introduzida uma agulha na sua mama. Essa agulha, ela tem um dispositivo dentro dela que tem uma pinça na ponta, né? Aí essa agulha vai até a área afetada, até a área de interesse. Este exame, ele ocorre por ultrassom, ou seja, além do médico manipular a agulha, ele também manipula o aparelho de ultrassom, porque é o ultrassom que vai fazer o quê? Vai guiar ele, vai falar assim, ó, é aqui que você tem que fazer essa coleta. E aí essa agulha vai até a área, né? Ela é inserida na sua mama, puncionada mesmo, vai até a área e faz a coleta de 1, 2, 3 fragmentos, o quanto ele achar necessário para mandar para o laboratório fazer o exame da biópsia. Gente, esse procedimento ele é indolor, tá? Ele é feito sob anestesia local. Depois, a mama, quando a anestesia passa, um analgésico simples consegue segurar a dor, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Pode ficar um pouco roxo, né? E um pouco dolorida a área, mas nada que uma compressinha de gelo não resolva, tá? Mas o benefício que esse exame traz, ele é tão grande que vale a pena qualquer incômodo. Vale a pena. Sem ele, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum, tá? Então, tem que fazer, toma coragem, vai lá, vai fazer o exame, vai fazer a biópsia, porque é só ela que vai responder as principais perguntas que a gente precisa, né? E a pergunta que não quer calar, quem é essa célula, né? Que tipo de célula é essa? Como que ela se organiza? Esse tumor, ele está sendo irrigado por algum vaso sanguíneo? Isso é importante, porque quanto mais sangue chega, mais nutriente ele tem para se multiplicar, não é verdade? Ele tem uma área isolada? Ele está invadindo o tecido? Como é? Como é o padrão de organização dessas células, né? É um padrão que se repete ou não? É um padrão diferente, estranho, esquisito? São essas respostas que a biópsia vai dar e que vai fazer com que o seu médico tome a decisão do que será feito, tá? Então, esse exame de biópsia, esses fragmentinhos, eles são coletados. E aí depois, né, assim, falando um pouco da técnica de como que é feita a biópsia. Esses fragmentos, eles são fixados num bloquinho pequenininho assim, ó, de parafina. Parafina mesmo, é aquela parafina da vela, tá? É como se fossem uns cubinhos de gelo ali de parafina, né? Eles colocam o tecido dentro de uma forminha, colocam a parafina derretida. Quando essa parafina endurece, o tecido tá lá, fixado naquele bloco. Depois que ele é fixado, depois que ele seca, existe um aparelho que vai cortando lâminas muito fininhas desse bloco. E aí essas lâminas fininhas, que vai sair ali o pedaço de parafina, mas no meio vai estar a sua célula, o seu pedacinho, o seu fragmento lá de biópsia que o médico coletou. Essas lâminas bem fininhas, elas vão ser o quê? Coradas numa lâmina de vidro. E aí é essa lâmina de vidro que a gente vai olhar no microscópio. E aí, né, todo o universo se abre. Meu olho até brilha de falar sobre isso, porque eu amo a minha profissão, eu gosto muito.
Então, o que acontece? Quando você olha no microscópio, você vai verificar, então, quais são as características daquela célula e vai dar as respostas que o médico precisa e que o paciente precisa, tá? Saiu o resultado da anatomia patológica, né? Ou seja, o exame da biópsia. Aí saiu lá, no meu caso, né? Carcinoma lobular invasivo, ou seja, é um tipo de câncer, né? Dentre vários outros que existem. E aí, então, decide-se o que fazer. Comigo, o que foi feito? Primeiro foi feito uma setorectomia, que é só tirar a mesma áreazinha afetada pelo tumor. Quando o médico faz essa cirurgia, ele tira a área e ainda tira uma área em volta desse tumor, que a gente chama de margem de segurança. Para quê? Para saber se aquele tumor está só mesmo onde ele está vendo ou se ele já está invadindo os tecidos adjacentes, né, em volta dele. E aí o que acontece? Quando eu fiz a biópsia dessa primeira cirurgia, eu vim com margens comprometidas. E aí então nós decidimos, né, num segundo momento, ao invés de ampliar essa margem, passar por outra cirurgia para tirar um pouco mais, eu decidi então fazer a mastectomia total e fazer a reconstrução da mama. E aí, a partir daí, foi feito o exame, né? E decidimos então, num primeiro momento, partir para o tratamento que a gente chama de hormonioterapia. Mas esse assunto é o assunto do próximo vídeo, ok? Agora nós descobrimos o que é o câncer e como a gente descobre ele. Agora, no próximo vídeo, a gente vai discutir como ele é tratado, né? Os tratamentos que são tratamentos normalmente indicados e também as outras coisinhas que a gente pode fazer para ajudar, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, ajudar mesmo a esse tratamento ser eficaz, acontecer de uma forma tranquila, né? E que ele seja assertivo, acima de tudo. Ok, minhas queridas? Olha, eu acho que esse vídeo, assim, para quem entende do assunto, pode até ter pensado assim, nossa, acho que ela foi muito, não usou termos muito técnicos, mas eu precisava me fazer entender, eu preciso que as pessoas entendam do que se trata, né? Desde aquele que é completamente leigo, que não sabe nada dessa área, até as pessoas que, enfim, são mais bem informadas. Mas o meu objetivo foi esse, eu espero que eu tenha conseguido ser clara, tá? Com vocês. Ó, eu espero vocês no próximo vídeo. Ativa o sininho de notificação, dá um like aí para ajudar, né? E acima de tudo, gente, compartilha o vídeo, né? Porque é aquele bordão que eu sempre uso. Eu partilho, você compartilha. Assim você me ajuda a ajudar, ok? Ó, um beijo no coração de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ser bem clara, tá? Até a próxima, até o próximo vídeo. Ativa o sininho aí, não esquece.